Então, no ano passado, nós, pela graça de Deus, concluímos a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Foi um caminhar abençoado demais para o crescimento de cada um de nós. Nós vamos iniciar, na semana que vem, uma nova série, para você que não sabia, a exposição da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo continua conosco, graças a Deus por isso. Mas hoje, em específico, achamos por bem trazer uma palavra de reflexão para o início desse ano, também do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Colossenses. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 até o 4. Colossenses 3, 1 a 4. Todo mundo lá? Diz assim a bendita palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos daquela igreja. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez, por favor. Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, pela Tua santa palavra, as sagradas escrituras, a palavra que é viva e eficaz. Pai, concede-nos de termos ouvidos atentos àquilo que o Senhor, o Espírito Santo, quer tratar e falar com cada um de nós aqui nessa noite. Senhor Deus, que essa palavra que é poderosa para transformar vidas, seja efetiva em cada um de nós, moldando-nos no caráter de Cristo Jesus, para louvor da Tua glória, e que ela possa ecoar nos nossos dias e nos seguir durante todo esse ano, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um contexto rápido da cidade de Colossos, dessa realidade. Para você que não sabe, Colossos, há muito tempo, era uma região muito próspera, uma rota comercial muito importante. Uma cidade que era passagem para aqueles que iam para Éfeso e de Éfeso para o Oriente. Uma rota comercial, onde muitos passavam por lá. Acontece que depois que o Império Romano se firmou naquela época, o Império Romano começou a desbravar e construir e abrir novas vias, novas rotas, estradas na Europa. E essa cidade deixou de ser uma rota comercial, perdeu a sua importância que ela tinha nos seus áureos anos. Uma cidade que vivia então, no momento em que a carta foi escrita pelo apóstolo, vivia das glórias do passado. Para facilitar o nosso entendimento, alguns vão se lembrar. Lembram da rua 15 de novembro? Antes de ter os 3 shoppings da cidade, é lá que tudo acontecia. O comércio se concentrava ali. E agora vive das glórias do passado. Tem algumas lojas ainda, né? Mas a gente prefere ir para os shoppings. É mais fácil estacionar, tem ar-condicionado, praça de alimentação. A igreja dos Colossenses, em sua maioria, tinha membros que vieram do paganismo, do gnosticismo e do judaísmo. E essa carta, então, por isso, por essa mistura de filosofia e de crença desses irmãos, é uma carta de advertência. O judaísmo nós conhecemos bem, né? Vemos em toda a história do Antigo Testamento o nascimento da fé judaica dos hebreus, vemos as práticas dos judeus. O próprio apóstolo Paulo, que nos escreve, era um judeu que se converteu. Jesus
não era crente evangélico, era judeu. Conhecemos bem. Mas o gnosticismo era uma praga na igreja primitiva. Gnosticismo vem da palavra gnose, que do grego é conhecimento. E o gnosticismo, a gnose, é simplesmente a raiz do dualismo. O dualismo, que é fruto da gnose, do gnosticismo, diz que a matéria é má e somente o espírito é bom. Faz uma divisão que é muito comum dos nossos dias, entre corpo e espírito, secular e sagrado, coisas da carne, coisas espirituais. Os gnósticos, no tempo de Paulo, acreditavam que Jesus foi apenas uma emanação, uma força de Deus, um ser espiritual. Também achavam que Deus só dá valor para as coisas espirituais. Então só vale quando nós oramos, quando fazemos nosso devocional, quando estamos na igreja, e as outras coisas comuns da vida não valem de nada. É isso que eles acreditavam. Na Idade Média, esse pensamento foi difundido ainda mais pela Igreja Católica, quando eles diziam que o religioso tem mais valor para Deus do que as coisas da vida cotidiana. Por exemplo, eles achavam, e ainda acham, que o trabalho de um padre é muito mais importante, vale muito mais para Deus do que o trabalho de qualquer outro profissional cristão no seu dia a dia, nas suas atividades. Hoje, infelizmente, o pensamento gnóstico se faz presente no nosso meio, nas rodas evangélicas. Existem os evangélicos gnósticos. Deixa eu te ajudar a entender isso. O evangelho gnóstico é aquele que acha que o pastor tem um nível espiritual mais elevado que os demais irmãos. São aqueles que acham que usar maquiagem é coisa da carne. São aqueles que dizem que toda diversão é satânica. Aqueles que dizem que doença é fraqueza espiritual ou falta de fé. São aqueles que acham que problema financeiro é porque nós demos brecha para o devorador. São aqueles que dizem que em toda festa de família tem que ter uma exortação. Vai ter a festa de família, mas tem que dar no meio. Tem que exortar esse povo, senão Deus não é glorificado. São aqueles que acham que o desejo sexual é coisa do diabo. São aqueles que acham que o sexo no casamento é um mal necessário, porque é uma atividade da carne. São aqueles que dizem que só podemos apreciar arte e música cristã ou gospel. E do mundo é coisa do diabo. São aqueles que acham que eu só glorifico a Deus servindo na igreja. São aqueles que acham que quanto mais evento na igreja, mais o povo vai se santificar. Mesmo que esteja todo mundo acabado, né, capenga, tem que estar na igreja, tem que servir para Deus ser exaltado. Uma curiosidade entre a carta dos Colossenses e Efésios, por exemplo, é que em Efésios, Paulo trata do corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo. E agora em Colossenses, ele fala especificamente da cabeça do corpo, ou seja, o Cristo da igreja. Muitos estudiosos dizem que essa carta dos Colossenses é o maior tratado cristológico, porque destaca a absoluta e total supremacia e suficiência de Cristo Jesus. Alguns acham que é a epístola mais profunda do apóstolo Paulo, mesmo contendo somente 4 capítulos. Acontece que é uma carta poderosa para nós, para a igreja, se posicionar num crescente relacionamento profundo com Deus. Essa é a função da carta, pois ela nos ajuda a eliminar a necessidade de simplesmente seguirmos regras religiosas, a partir do momento que compreendemos que somos participantes da morte e da ressurreição de Cristo. Colossenses, na verdade, é um incentivo para a identificação com Cristo e a aspiração
por Jesus Cristo. Fala de uma identidade, essa carta, não de religiosidade, fala de uma cultura. Afinal de contas, nós somos crentes, filhos de Deus, remidos em todo o tempo, em todos os lugares. Não somente quando eu vou na igreja, não somente quando eu estou orando, ou lendo a Bíblia, ou no grupo de estudos, ou na casa do irmão. Nós somos crentes em todos os lugares. Eu e a minha esposa, nós temos um casal muito amado de amigos que já estão há 4 anos morando nos Estados Unidos, em Miami. Eu pergunto para você, eles deixaram de ser brasileiros porque estão morando lá? Não. Eles continuam falando em português quando a gente liga em videoconferência. Eles conversam com a gente em português. Eles continuam gostando de feijoada, de banana. Banana acho que até tem lá, né? Eles não deixaram de ser brasileiros. Então nós somos crentes em todos os lugares. Não somente na igreja. Não somente na presença dos irmãos. Nós temos aqui no nosso meio, na família vertical, as irmãs que são cariocas. Elas estão aqui já há algum tempo e nem por isso perderam o seu sotaque. Nós temos alguns irmãos do norte e do nordeste. Vocês acham que eles trocaram a farinha pela linguiça? Não. Eles comem linguiça com farinha. Cuscuz, tapioca, continuam tendo a sua identidade de onde vieram. É assim que todo crente tem que se portar. Porque estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então, em Cristo Jesus, nós temos a identidade de um cidadão celestial. Todo aquele que tem a identidade de Cristo, como lemos no texto, busca e pensa nas coisas do alto. E é dessa forma, buscando e pensando nas coisas do alto, esses são os 2 verbos que saltam desse texto, é dessa forma que nós somos nascidos de novo. Testificamos que somos nascidos de novo. E todo nascido de novo deve, primeiro ponto, se identificar com Jesus. Então, nós temos a identidade celestial, a identidade do céu, quando morremos com Cristo. Nós vamos fazer uma inversão aqui. Olhe comigo o verso 3. Depois nós vamos para o 1 e o 2, que é a parte prática. Olha o verso 3. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, temos a identidade do céu quando morremos com Cristo. Afinal de contas, só nasce de novo quem já morreu. Não é verdade? Como eu vou nascer de novo se não morri? Cristo morreu por nós. Nós sabemos que essa morte de Jesus foi uma morte de substituição. Ele morreu a nossa morte. Nós morremos, então, com Cristo para esse mundo. E nisso nos identificamos com Ele. Por isso, temos que olhar sempre e dar a devida importância para a cruz que está no centro do Gólgota. Nós não temos identificação com o ladrão da esquerda, nem com o da direita, simplesmente com Cristo Jesus. Os 3 foram condenados, os 3 morreram, mas só Cristo ressuscitou e vive eternamente. Só Ele é Deus. Deus de amor, Deus de reconciliação. O justo, bom e fiel, o eterno Senhor da glória, Jesus Cristo. É para Ele que devemos olhar. Dr. Russell Shedd costumava dizer que a morte, inevitavelmente, desliga o morto para os interesses deste mundo. Eu costumo dizer, eu já falei algumas vezes, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas isso não nos impede de morrer para os nossos pecados. Todo o santo dia. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Sim, mas Ele também quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas. E por isso o apóstolo Paulo nos pergunta em Romanos 6, 2, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Se morremos para o pecado, não vivemos mais em pecado. Mas talvez alguém possa me perguntar, pastor, mas como? Como que é que nós morremos? Como? O apóstolo nos ajuda.
Veja comigo os versos 5 de Colossenses 3, 5. Quando ele diz: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, que são prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Vá para o verso 8. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. A minha versão é a Almeida século 21, diz eliminai, mas em outras versões, de uma forma propícia, está escrito mortificai. Temos que mortificar essas coisas. Dos versos 5 e 8. Essa é a prática de quem morre para o pecado, para o modus operandi dessa vida. Segundo, temos a identidade do céu quando vivemos em Cristo. Olha lá o verso 4. Quando Cristo, que é o quê? A nossa vida. Temos a identidade do céu quando vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Tem até uma música antiga, né? Quem lembra? Isso, vocês cantam melhor do que eu. O motivo do louvor. É isso aí. Cristo é a nossa vida. Em Gálatas 2:20, Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O próprio Jesus falou em João 17:3, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em João 12:25 também ele diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Parece que Jesus é bipolar aqui, né? Guardar, perder a vida. Não. No original são dois termos diferentes. Ele fala, quem ama a sua vida, ou seja, o fôlego de vida. Quem ama esse fôlego de vida vai perder o playboy. Mas quem guardá-la para a vida eterna, ou seja, a vida eterna é o sopro de vida que vai além dos tempos. Aquele que não se importa com esse fôlego, se importa com a vida eterna, se importa com a vida que vai além dos tempos. Jesus, então, é o nosso único exemplo perfeito de vida e de conduta do reino dos céus. Outro ponto que nós vemos, quando temos a identidade do céu, quando ressuscitamos com Cristo. O verso 3, já no comecinho. Já que fostes o quê? Ressuscitados com Cristo. Somente no poder do Espírito Santo é que nós vamos experimentar a alegria, a importância, o poder da ressurreição de Jesus. Em algumas versões fala, se fostes ressuscitados, aqui na minha diz, já que fostes ressuscitados. Não é uma dúvida quando ele diz, se vocês realmente foram ressuscitados, não é isso que está falando. O termo correto é tendo em vista, uma vez que, já que fostes ressuscitados, é um fato. Todos que recebem a Cristo são identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e futuramente na sua ascensão. É a perfeita, completa e definitiva obra de Deus em nós. Então é como se Paulo dissesse, uma vez que vocês foram ressuscitados, é um fato que foi consumado. Acontece que é possível estar vivo e ainda vivermos numa cova, na sepultura. Eu lembro da minha infância, lá em Porto Alegre, que tinha um vizinho ucraniano, e ele contava histórias da Segunda Guerra Mundial, de que ele era um refugiado da Ucrânia, né? Um soldado refugiado, e durante muito tempo, ele teve que dormir em covas, junto com defuntos, sempre com um cão de guarda, que ficava atento na madrugada, e ele chegou até comer carne de cadáver. Então tem gente que vive assim, foi
vivificado, regenerado, mas vive ainda envolvido com as coisas desse mundo que perece, desse mundo de pecado. Mas quando nós cremos na ressurreição de Cristo, Ele nos tira da cova e nos transporta para os lugares celestiais. É vida em abundância que Ele nos dá. É vida segundo a medida da sua graça, que é superabundante. Spurgeon sabia disso. Ansiava por essa vida eterna. Tanto que na lápide dele, não vi pessoalmente, se Deus quiser, um dia verei. Na lápide dele, está escrito: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon até o dia da volta do seu Redentor. Mais um ponto aqui. Nós temos a identidade do céu quando estamos escondidos com Cristo, diz o texto no verso 3. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então temos a identidade do céu quando estamos escondidos com Cristo. Olha a importância dos detalhes. O que é estar escondido com Cristo? Hoje eu estou saudosista. De novo, na minha infância, eu tinha uma mania de me esconder embaixo da cama da minha irmã, no quarto. Quando ela vinha brincar de boneca com as amigas, eu simplesmente pegava o pé de alguém ali, era uma festa, uma alegria. No meu caso, no delas não. Mas não é esse tipo de se esconder que a Bíblia se refere. O termo correto é escondido, é oculto, guardados em Jesus. Por quê? Porque não pertencemos mais ao mundo. Pertencemos a Cristo. Ele nos comprou. Ele nos guarda e sustenta, porque dele, para nós, é que vem a plenitude de alegria, das fontes da vida. Só há vida em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida. Só há paz em Cristo Jesus. Príncipe da paz. Só há eternidade com o Pai da eternidade. Eternidade prazerosa, porque tem eternidade sem Ele. E o nome disso é inferno. Nós temos que nos alegrar nessa salvação. Temos que dar a devida importância pelo fato de termos sido remidos e sermos guardados por Cristo Jesus. Ninguém merecia isso. Mas Ele nos tem por alto preço. Ele nos acha preciosos. Então estar escondido em Cristo Jesus é porque nele, diz que nele temos segurança e temos que ter satisfação em Jesus por esse fato. Estar guardado em Cristo é confiar e esperar somente em Jesus. Quando eu li o texto fala da vida, né? A vida, o termo correto em grego é zoe, é absoluta plenitude de vida, é o que recebemos em Cristo. É uma vida cheia de vitalidade, redundância, é uma vida ativa e em vigor, uma vida de volta para Deus, uma vida abençoada. Porque Colossenses 2:3 diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nós temos a identidade do céu também, ou teremos a identidade do céu, quando formos glorificados com Cristo. Também no verso 4, quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Fala do grande dia em que Jesus vai se manifestar em grande glória e poder. E aqueles que lhe pertencem, que estão guardados em Cristo, que estão escondidos em Cristo, vão se manifestar com Ele em glória. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos, que a criação tem ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos nos manifestar em glória como Ele, com Ele. E o Pai é glorificado, falando de glória, quando os filhos têm consciência disso e andam em santidade, em arrependimento, em perdão. Acontece que a santificação, temos falado disso já diversas vezes, é uma conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui.
É um processo, lembram? Quando Paulo fala, desenvolver a sua salvação, na verdade é a sua santificação. É o processo de santidade, de quem é santo, quem foi separado pelo Senhor, é o processo. E a glória é a perfeita imagem de Cristo lá. Então a santificação é a glória começada em nossas vidas. E a glória é a santificação completada na eternidade em nossas vidas. Uma das coisas legais que John Wesley falou é que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Amém? Então, o manifestar fala de tornar visível aquilo que estava escondido. Fala de tornar claro aquilo que é claramente identificado. Aquele é um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. Uma das orações que eu tenho feito, sempre pela minha vida e pela vida da minha esposa e dos meus filhos, é que nós sejamos, Senhor, concede que nós sejamos como Davi. Rápidos em se arrepender. Rápidos em perdoar. Acho que é um bom tópico para a sua lista de oração também. Amém? Mas nós só vamos nos manifestar em glória por causa da natureza de Cristo em nós. Os méritos de Cristo imputados em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Então todo nascido de novo deve o quê? Falei, os verbos principais. Buscar e pensar nas coisas do alto. Todo aquele que é regenerado por Cristo Jesus, todo aquele que é cidadão celestial, é nascido de novo. E o nascido de novo deve desejar Jesus. É uma característica de quem é nascido de novo. Deseja Jesus. Aspiração por Cristo. E quem deseja a Cristo, busca as coisas do alto. Não é buscar, busca aquela Bíblia para mim, busca a minha mochila. Não, é uma atividade habitual e constante de investigar, de desvendar, de explorar o Evangelho, o autor da vida, a revelação de Deus que nos foi concedida em sua bendita palavra, na Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é o Evangelho, Deus é o Evangelho. Então, eu tenho falado, insistido demais com isso, e vamos até o fim assim. Se você se diz cristão e não tem o hábito da leitura da Bíblia, você é uma pessoa de uma fé infantil, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, que nós só encontramos, não no YouTube, não nas postagens do Instagram, não no Facebook, na palavra de Deus, na Bíblia. É o pão que nos sustenta, nos alimenta, a palavra viva e eficaz que nos lava. Então, quem deseja Jesus, busca encontrá-la em sua palavra. É uma busca perseverante. Quer ver? Eu vou fazer uma enquete rapidinho aqui. Levanta a mão, por favor, quem já concluiu os estudos. Quem já concluiu os estudos? Levanta a mão. Tem gente que já sabe. Tá. Terceiro grau, sei lá, tipo, até onde eu fui tá bom. Ensino médio, né, tanto faz. Então assim, beleza, são poucos, que bom. Por quê? Eu entendo que nós nunca devemos parar de estudar. Um bom advogado sempre está estudando. Um bom médico está sempre estudando, se aprimorando. Por que nós, os crentes, a quem nos foi concedido coisas eternas, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu o nosso entendimento. Por que nós nos acomodamos em estudar as riquezas de Deus reveladas em sua palavra? Crente não pode ser acomodado. Temos que estudar, prosseguir em conhecer a Deus cada vez mais. Amém? O fato é que o buscar as coisas não é natural do homem. A gente é preguiçoso mesmo. O homem é acomodado.
Mas essa não pode ser a realidade daquele que é nascido de novo. Todo cidadão celestial tem que ser aquele que busca incessantemente as coisas de Deus, tipo o cachorro. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos uma cachorrinha lá em casa, alguns já conhecem. É uma Shih Tzu, que é o cachorro que é tipo um gato, assim, pra quem não sabe. E quando a gente chega da rua, do culto, ou de algum lugar, geralmente ela vem e traz a bolinha. Nós moramos num apartamento, ela traz a bolinha, e eu pego essa bolinha e jogo no corredor e ela busca. Ou chuto a bolinha, ela corre no corredor, e ela vem e traz a bolinha de novo, vem e traz a bolinha de novo. Um dia eu pensei, eu vou cansar essa desgraçada, essa cachorra. Eu peguei a bolinha e joguei 28 vezes. Ela foi e buscou incessantemente. Daí eu estava zapeando no Animal Planet, daí eu descobri que por que o cachorro faz isso? Qualquer objeto lançado, um graveto, uma bola, é irresistível para ele, porque é o instinto de caça do animal. Todo aquele que é nascido de novo tem que ter esse instinto de buscar as coisas do reino de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar prazer na palavra de Deus. Então seja um cachorrinho de Jesus. Essa busca, esse meditar na palavra de Deus é que vai gerar a mudança em nossas vidas. Somos transformados pelo Evangelho. A mudança de interesses e de prioridades nas nossas vidas. E os convertidos, então, são aqueles que buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias desse mundo. É aquele que aspira pelo reino de Deus. Aquele que quer mais as riquezas de Cristo do que as riquezas da terra. É aquele que tem um sentimento meio estranho, mas de saudade do céu. Na época que vou confessar aqui, que eu lia os livros do Max Lucado, não leio mais, tá? Eu lembro, não lembro qual livro que foi, que me marcou, que uma época ele foi missionário aqui no Rio de Janeiro, e ele contava no livro que aos domingos de manhã, ele ia para a embaixada dos Estados Unidos, só para ler o jornal americano, tomar o café dos Estados Unidos, se sentir um pouquinho em casa. Porque nós somos peregrinos desse mundo. Temos que ter saudade do nosso lar celestial. Temos que ter anseio no dia em que retornaremos para casa. Para os peregrinos, neste mundo, o céu é o seu lar, a sua recompensa, o seu prazer, a sua origem e o seu destino. Então, quem deseja, busca, e quem deseja, pensa nas coisas do alto. É muito mais que um exercício mental, ficar meditando. Vai além da emoção. Pensar, segundo a Bíblia, fala da motivação que determina a linha de ação e conduta de uma pessoa. O que tem guiado os nossos passos? As coisas dessa vida ou as coisas celestiais? O pensamento, ou seja, são os pensamentos que definem o meu e o teu caminhar, ou pelo menos deveriam definir os nossos passos. É tipo aqueles fissurados pelo time de futebol. Eu, por exemplo, estudei com um cara na faculdade, que ele era do Inter, e ele tinha tatuado o brasão do Internacional no braço. E lá na cidade dos pais dele, ele pintou o brasão do Inter no chão da rua dele. Eu ouvi falar recentemente que tem gente que tatuou o brasão do Botafogo. Tem louco pra tudo, né? Ou como as mulheres. Quando elas passam na frente da vitrine da loja de sapato no shopping e está escrito promoção. Cara, elas não dormem naquela noite. Elas não param até elas convencerem o marido de que ela precisa de mais 1 ou 2, talvez 3 pares de sapato. Elas pensam naquilo. Parece um ímã que atrai elas, né? Aí tem as marcas específicas, enfim. E olha que elas são boas nos argumentos, não é verdade? Sometimes.
às vezes. Então, ter a mente de Cristo é ter um vislumbre do reino de Deus. É compreender e se deleitar nas maravilhas de suas riquezas em glória. Amém? Acontece que, infelizmente, muitos que se dizem crentes querem o paraíso nesse mundo. Buscam ajuntar riquezas dessa terra. Os nossos pés, sim, têm que estar firmados na terra, mas a nossa mente firmada nos céus. As coisas do alto devem nos inspirar e controlar as nossas vidas. Nós precisamos influenciar as pessoas, quando fazemos isso, com um senso de eternidade. Temos que mostrar a realidade dos céus para as pessoas, mas só vamos fazer isso quando estivermos de fato vivendo como cidadãos celestiais. Pensa, imagina a situação, se eu paro no meio da rua 15 e começo a olhar para o alto do edifício, vai lá, Brasília, fico lá olhando, um tempo, o que vai acontecer? Daqui a pouco cola um, está olhando também. Todo mundo, pode ser uma desgraça, está pegando fogo, alguém caiu, não sei. Aí para outro e olha, né? A gente é curioso. Então, quando as pessoas virem em nós a disposição de estarmos pensando e buscando as coisas do alto, quando eles virem na minha vida e na tua, que os nossos passos são regidos pela eternidade e não pela brevidade dessa vida que é uma neblina, eles vão começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E como podemos fazer isso? Eu vou dar uma dica prática aqui, a parte prática do sermão. Como que nós podemos ter mais prazer nas coisas do alto e influenciar as pessoas? Eu vou dar para vocês, se quiser anotar, anote, 3 hábitos para revolucionar o teu ano novo. O primeiro hábito: orar antes de se preocupar. O segundo, agradecer antes de reclamar. O terceiro, amar antes de julgar. Amém? Mas o que tem nos impedido de fazer essas coisas? Talvez uma compreensão capenga do reino de Deus. Nós temos que entender que o reino dos céus é um mundo de ponta cabeça. E quanto mais nós nos aprofundamos, mergulhamos nas profundezas de Deus, mais perto estaremos dos céus. Temos que deixar de correr atrás das bênçãos, curas e milagres e avivamentos, e buscar simplesmente a presença de Deus Pai. Buscar as coisas do alto é ter a mente de Cristo e manifestar o seu caráter de santidade e a sua glória nas atitudes de fé, amor e esperança. Buscar e pensar nas coisas do alto é não olhar para as ondas da adversidade dessa vida, para os desgostos, perigos e decepções que certamente teremos. É ser cheio do Espírito Santo. É mudar o foco, ter um novo olhar, uma nova percepção de vida. E o que mais importa, eu pergunto, esse sopro de vida que é breve e passageira, ou a eternidade na presença do nosso amado? Eu peço a Deus que nós possamos viver os nossos dias, como o apóstolo Paulo, que disse em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou ainda, como Estevão, que no seu último dia de vida, no momento da iminência da morte, enquanto estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus, porque estava com os olhos firmados nos céus. E lá em Atos 7:56, estão registradas suas últimas palavras. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Se coloque de pé, vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, bendito Deus e Pai, te pedimos, tem misericórdia de nós, pecadores, quando investimos mais tempo nas coisas dessa vida e nos esquecemos da importância da eternidade, das coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento, que são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que te amam, Deus. Que nesse novo ano que se inicia, Pai, nós pedimos, concede-nos um entendimento maior da importância da cruz do Calvário, da importância da Tua palavra que diz que o Senhor nos salvou antes da fundação do mundo, que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor nos tem por filhos amados. A importância do sangue derramado, Pai, do alto preço que foi pago. Pai, encontre em nós prazer, alegria e contentamento na obra redentora da cruz do Calvário, na pessoa de Cristo, Senhor Deus, no amor do Senhor, o Pai, na consolação do bendito Espírito Santo. Livra-nos da nossa incredulidade, ó Deus, nós te pedimos. Transforma-nos, Pai, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Que de fato nós estejamos todos os dias, os próximos dias dos anos das nossas vidas, com os olhos firmados em Cristo Jesus. Olhando para o alto monte, os altos montes, de onde vem o nosso socorro. Tendo prazer maior nas coisas que os olhos não veem. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.